Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Talks Indoor. Hoje a gente está aqui com a Drica Coelho, que é publicitária, redatora, podcaster também, né? Vamos trocar uma ideinha aí, falar um pouco sobre o trabalho dela, como ela entrou, né, nesse mercado canábico, como que ela tá vendo o nosso mercado nessa evolução de anos, que ela também já tá aí bastante tempo, né? Ativista, né? Falando sobre isso. Então, fica com a gente aí, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar pro amigo, que o papo vai ser bem legal. É isso aí, obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui para bater esse papo com vocês. E bora aí, porque assunto é o que não falta, né? Boa. Você se define como uma podcaster também? Sim, faz muito tempo que eu não faço. Não faz, né? Mas já tenho muita coisa publicada, então sim. Eu tava escutando alguns. Sou. Boa. Então, já trabalhei com muitas marcas. São projetos que eu fiz para marcas, né? Você fez bastante parceria com marcas ou não? Em que sentido? De fazer algum tipo de trampo. Então, eu prestei muito serviço de criação de conteúdo para marcas, né? Boa. E aí, a gente estava na pandemia e eu sempre fui muito fuçada, assim, de produzir coisas, né? E aí, eu vi que tinha uma facilidade ali, um programa que chamava Anchor, que até o Spotify comprou, né? E que você conseguia fazer um podcast do início ao fim, assim. Aí, sou redatora, sabe? Daí eu falei, deixa eu... Vamos lá, entendeu? Vamos tentar. Aí cheguei numa Neda de boa, falei assim, tô com uma ideia assim, assim, assado. Tava fazendo um conteúdo pra ele. Falei, vamos fazer um podcast? Agora na pandemia? E aí foi meu primeiro, assim. Da hora. E foi muito massa. Aí eu fiz pra Green, que é uma outra tabacaria, um projeto de 1 ano, assim, foi muito massa. Aí depois na Smoke Buddies eu fiz jornalístico. Fiz vários tipos, assim. Não, da hora. Foi massa. Então você já tinha essa facilidade de comunicação por conta da facu? Sim. Não, meu Deus do céu, era duríssimo, nada. E aí, quando foi 2021 que eu tirei meu HC, aí a LED surgiu em 2016. Aí até 2021 não existia cara de ninguém. Tipo, era só falando de produto ou falando alguma coisa de cultivo e tal. E aí, 2021 eu tirei o HC, eu falei, não, agora tô com uma proteção aqui, acho que eu consigo colocar a cara na marca. Falei com o advogado e tal, que tirou o HC, ele falou, você não pode usar o seu HC para vender algo, mas você falar sobre o seu cultivo e tal, medicinal e blá blá, tranquilo a página da empresa postar isso, sabe? Só não leva para um lado publicitário da coisa, porque daí você tá usando algo que é pro seu uso próprio, medicamento e tal. É uma linha tênue, né? Mas dá pra jogar o jogo. Só que é isso, tipo, tudo vai depender da interpretação do juiz que vai pegar o HC e falar, não, isso aqui é pro seu uso próprio, você tá ganhando dinheiro vendendo produto por conta que você tem, tá ligado? Aí ele ficava nessa, tipo, dá pra sair alguma coisa? Dá, mas é melhor tomar um cuidado. Aí, 2021, começa a colocar alguns vídeos de Instagram, né? Fazer alguns vídeos selfies e tal. Aí, 2022, a gente tem uma pessoa pra fazer vídeo mesmo, pra fazer gravação e tal. E acho que 2023 é onde a gente, tipo, grava conteúdo. Você falou que começou quando? 2020? 2021 é quando eu começo a falar. Então, e aí foi aquela... Teve o auge na pandemia de cultivo que estourou, né? Cacete. Eu trabalhava na Smoke Buddies e a gente atendia a raiz do Rio, sabe? Sei. A raiz cultivo indoor. Nossa, DM bombava. Falava, gente, todo mundo interessado em cultivar. Não, 2000, a gente começou a vender, eu comecei a vender painel de LED em 2016, mas vender realmente emitindo nota fiscal foi em fevereiro de 2018. 2016 até 2018 eu comprava o painel de LED no AliExpress, chegava pra mim, pagava o imposto, colocava no Mercado Livre e vendia. E aí, em 2018 a gente começa a realmente fazer faturamento, certinho uma empresa e tal. Aí 2019, 2020 pandemia. Aí você sentiu Nossa, também, né? A empresa ela fez 380% de crescimento. Então. Em 2020. E aí, depois disso, e mudou totalmente, né? Porque e todas as discussões. Exato. E é isso, a nossa vida mudou pós-pandemia, né? Tipo, o que a gente fazia antes mudou pra cacete a forma pós-pandemia. E o cultivo, a mesma ideia. A gente falava, tipo, 2017, 2018 já tava se falando e tal. Mas 2020 parece que foi um boom, assim, tipo, começou a sair em vários lugares e tal. Os HCs também, né? Os HCs porque, por explodiram. exemplo, o Gil, o dele é o 24º. Caramba. Hoje tem mais de 1000. Eu lembro que até antes da pandemia, acho que era coisa de 65, sabe? Tipo, Ixi, hoje tem mais de 1000 dos não, que bem se mais, sabe, bem né? mais. Assim, a última vez que eu falei com o Padilha, que foi quem fez o meu, ele falou, cara... o Leonardo. o Leonardo, ele que fez o meu.
tinha coisa já de mais de 5 mil. Quando ele veio aqui, tem um podcast com ele aqui que ele fala, cara, é difícil ter o registro, mas a gente tem um grupo de advogados que vai jogando lá pra gente falei contabilizando. Mil, mas assim, eu tô com esse número já tem um tempo, Exato, vai escalonando. Vai escalonando. Né? E é isso, tipo, hoje a LEDs tem mais de 120 mil clientes. Então a gente troca ideia com muito cultivador. E a gente vê a quantidade de HC que vai saindo, assim. É que como fica muito restrito, né, judicialmente ali, às vezes você não consegue ver o processo e tal, não tem como saber quantos são, né? Sim, fora os que não tem HC, né? Fora a desobediência civil, que sempre existiu e sempre vai existir enquanto tiver essa lei. Essa aí. é a maioria. Eu vou cortar um pouco o que a gente já estava falando antes, só para voltar um pouco pro início ali, pra galera te conhecer. Você fez faculdade de publicidade. Sim. E quando a cannabis ela entrou na faculdade, antes da faculdade, depois? Quando que você começou a falar sobre cannabis? Como foi um pouco essa história aí de entrar nesse mercado? Bom, eu já sou formada, como eu adoro usar essa expressão de outros carnavais, não, de outros 4h20, eu já tenho aí meu diploma. Não saí da faculdade falando desse assunto. Eu tenho 40 anos, eu já sou formada há um tempinho. Eu me formei em 2008. Boa. E nem passava na minha cabeça, apesar de sempre ser muito maconheira. E aí a comunicação canábica, que começou como uma comunicação canábica, mas a gente vai aqui ao longo dessa nossa conversa entender por que as coisas foram indo para outra direção. Comecei a trabalhar com isso em 2018. Tá. Antes disso, eu trabalhava com comunicação, aí eu parei de trabalhar com comunicação, aí eu fui me aventurar em outro rolê, nada a ver. Fui trabalhar... agências antes? Trabalhei em agências pequenas, mas daí eu tava no meio de uma pós de mídias digitais, tinha começado a falar desse assunto ainda, e aí eu falei, não, acho que não é a minha... E eu vou fazer outra coisa. E aí eu fui fazer gastronomia. Eu sou cozinheira também. Ah, você formou em gastronomia? Formei, trabalhei em restaurante. E aí, quando eu estava trabalhando em restaurante, por conta, né, enfim, uma carga muito exaustiva. Quem conhece alguém ou já trabalhou na área sabe como é. E no fim das contas, né... história triste, que depois ficou muito feliz, porque a partir desse momento eu consegui dar uma guinada na minha vida, um plot twist e ir para outros lugares, e aí cheguei na maconha. Mas eu tive 3 hérnias de disco, e aí isso fez com que eu ficasse um mês sem andar, fui afastada do trabalho. Dor gigante. Nisso tudo, dor crônica, veio um quadro de depressão, burnout, muita coisa junto. E aí, além eu já era muito maconheira, né? Mas aí, nesse ínterim, eu fui conhecendo pessoas. E aí, eu me direcionei para fazer um tratamento de tudo isso com a maconha. Mas, paralelo a isso, tudo começou porque eu já estava com uma viagem marcada de férias do restaurante para Amsterdã no final do ano. Isso foi em setembro que me deu a crise de hérnia. Aí eu parei de trabalhar, fui afastada. Que ano que era? 2018? 2016. Tá. De 2016 para 2017, que eu fui para Amsterdã. E sempre muito maconheira, sempre muito empolgada. E eu tava viagem dos sonhos, né, pra maconheira. Viagem dos sonhos. E para você ter noção, eu estava num quadro depressivo tão pesado que eu só fui porque a viagem já estava paga. Era uma viagem que você estava fazendo sozinha? Era uma viagem que eu estava fazendo com a minha mãe. Foi interessantíssimo isso. E ela foi muito na minha onda, porque realmente era a viagem dos sonhos, era um destino que eu queria muito ir. Ela animou, e aí a gente comprou com antecedência, né, e tal. E aí deu isso que deu, e aí eu falei, bom, vou, né? Tava bem assim, pago. Vou. Imagina, gente, viagem para Amsterdã, eu nessa, tipo, tá. Bom, só sei que daí eu cheguei lá, aí fiquei motivada, né? Aí fui coffee shop. A primeira maconha que eu fumei lá, eu já falei, opa, é diferente, hein? Nessa época você já fumava flor aqui? Já muito... Um skunk, né? Como dizem, aparecia muito de vez em quando por um amigo que tinha mais acesso. Sim. Mas não era da minha rotina, prensado. Sim. E aí, lá em Amsterdã, primeiro, fumei, falei, diferente, gostei, nananana. E eu falei, tirou minha dor. Eu falei, gente, como isso, né? Falei, e aí depois eu fui entendendo o porquê disso, mas aí a minha disposição voltou. Também experimentei cogumelo lá, deu um reset na minha cabeça. Eu voltei outra pessoa. Falei, E da maconha,
Eu fui no museu lá. Sim. E aí foi o meu primeiro contato de ir para além de ser uma grande maconheira. Porque, assim, eu fiquei... Conhecer um pouco mais a fundo o que é a maconha mesmo. Não só o que é a maconha, ver uma planta, para mim foi um ponto de virada muito grande. Ter visto a planta, assim, sabe? Ao vivo, eu falei, olha a planta. E também de entender todo essa origem, né, do que seria o proibicionismo, a guerra às drogas. Então, realmente, ali eu fiz uma imersão que eu falei, nossa, é muito mais do que eu imaginava. Então, foi um começo ali. Quando eu voltei no Brasil, eu estava fazendo a pós de mídias digitais, que eu falei, e eu já tinha trancado, isso já tinha um tempo, só que um dos meus professores da pós era a única pessoa ali do meu Facebook que falava sobre maconha. Aí eu falei assim, Opa. bom, agora eu conheci a real da maconha, né? Voltei pro Brasil, falei, e agora, né? Eu quero, primeiro, eu quero acessar aquilo que eu acessei lá, e eu quero entender mais, né, sobre todo o universo, porque foi uma introdução, assim, intensiva, eu fiquei lá, ali, tudo de cabo a rabo, mas eu falei, nossa, eu preciso saber mais sobre isso. Aí eu chamei ele e falei assim, olha, tá acontecendo isso, fui para Amsterdã, fui no museu, conheci o que realmente é a flor, nananana. Você é a única pessoa que eu vejo falando sobre isso aqui do meu círculo. O que ele falava era notícias, assim... Não, ele postava a planta dele. Ah, entendi, já de cara, assim. E aí eu cheguei e falei... Você é a única pessoa que tá aqui que tá falando, tipo, de um assunto que na minha rede ninguém tá mais falando. Então você poderia, assim, bater um papo comigo, né? Se você tiver alguma referência, como que tá isso no Brasil, não. Foi um ponto inicial. Ele falou assim, você tá... E ele viu que eu fiquei muito interessada mesmo. E ele já me conhecia da pós, né? E aí ele falou assim, você tá interessada mesmo? Eu falei, eu tô muito interessada mesmo. Ele falou assim, então eu vou te apresentar para umas pessoas. E aí, eu falo, como que é o poder da rede mesmo, né? Porque, assim, um contato que eu fiz com uma pessoa, olha só hoje, depois de quanto tempo, quantas pessoas eu já não conheci, né? E é isso, né? A bolha da cannabis hoje, a gente tá dentro dela, né? Então, a gente vê o tamanho que ela tem e tal, mas você, nessa época, você não tava dentro da bolha da cannabis. Você era usuária da cannabis, mas você não conhecia o mercado, o que tinha ali. E ele já era uma pessoa um pouco mais dentro. Ele era a única pessoa que, meu, eu via postando foto da planta dele. Era isso. E aí, ele fez uma reuniãozinha na casa dele, e lá eu conheci uma galera, e foi onde tudo começou. Conheci a Larissa Uchida, a Tabata Neder, o Celso, da Smoke Butt. Pô, então ele já conhecia uma galera, já. E aí eu fui conhecendo. E aí eu tava muito nesse momento profissional, que eu tava fazendo o tratamento, né, da hernia, da depressão, de todo esse quadro que tinha estourado quando eu tava trabalhando no restaurante. Já tinha entendido que eu não queria mais voltar a trabalhar no restaurante e eu estava muito num dilema profissional, porque no restaurante já tinha sido uma mudança, né, profissional, porque antes eu estava trabalhando com comunicação, aí eu fui no restaurante, aí estava adorava o que eu fazia, estava trabalhando com nomes importantes no mercado, trabalhei com Henrique Fogaça, trabalhei com Helena Rizzo, então eu estava num auge ali da escolha que eu tinha feito e de repente, pá, tava ali sem andar e tendo que mudar de rumo, né? E ainda mais com essa coisa do estresse pós-traumático. Falei, não, assim, não quero mais trabalhar com isso de nada. Eu fiquei, assim, uns 2 anos sem conseguir cozinhar, pra você ter noção. E aí eu falei, bom, vou voltar para o que eu sei fazer. Aí eu comecei a conhecer essas pessoas, comecei a acompanhar o mercado, comecei vendo que talvez ali tivesse uma oportunidade. E falei, eu tenho a expertise em comunicação. Tinha ficado muito tempo afastada. Então, essa coisa das redes sociais que eu estava fazendo uma pós lá atrás para me preparar, tinha ficado um buraco. Mas daí eu comecei e falei, não, deixa eu me atualizar, comecei a estudar. E a gente que é usuário de rede social, né? Vai que vai. Mexer na plataforma se sabe, o conhecimento assim, básico de como funciona a comunicação, a gente já tem essa base. E aí eu conheci a Thalita, que estava para lançar a Jonha, que era uma marca de roupa focada muito no público feminino e LGBTQIAP+. Isso. É bastante letra, mas é bom não esquecer ninguém. E aí ela falou, eu tô procurando alguém para fazer as redes sociais da Jonha, você topa? Eu virei e falei assim, olha,
topo, vamos lá. Da hora. E aí eu comecei a fazer muita pesquisa nesse universo, né? Isso era 2018, realmente, né? de fato, isso 2018. E foi muito massa, porque tinha muito esse apelo de trazer não só coisas da cultura canábica, mas também, né, de trazer mesmo uma informação filtrada, uma curadoria sobre os assuntos. Desde então, que o assunto só cresce, né? Então, tipo, foi vindo uma... Ao passo que eu fui acompanhando, foi vindo uma crescente também, então tinha muita atualização. Então, eu me atualizava e eu traduzia isso para a linguagem ali, para falar nesse Instagram, de passar essa visão para a galera. Então, eu montei ali era bem massa, uma linha editorial semanal. Então, cada dia, tinha dia que era para falar de cultivo, tinha dia que era para falar da parte jurídica, tinha dia que era para enaltecer, né? Enaltecer a galera do movimento, quem estava aí à frente, né, nesse sentido mais ativista, porque a Thalita também vem desse background ativista. Então, foi ali que eu comecei a explorar esse universo. E a partir daí, aí as pessoas começaram a ver meu trabalho. Eu comecei a pegar outros projetos, aí eu comecei com a história do podcast, que eu estava contando, né, na pandemia, foi muito assim, tipo, olha, descobri uma plataforma de fazer podcast, sou redatora, vamos entender como fazer. Aí chamei uma Neda de boa, falei, você tá para fazer esse projeto comigo? E aí a gente começou a fazer uns podcasts com a galera das marcas, aí eu fui pegando expertise nisso, então foi muito uma coisa assim, que eu comecei a me jogar, conhecer muita gente e as coisas foram andando, foram fluindo, né? Nisso eu fiquei 2 anos na editoria da Smoke Buddies, que é um veículo bastante importante, né, no nosso nicho. E aí eu fui me especializando e cheguei até aqui. A Smoke Buddies, por muito tempo, praticamente era eles. Sim. Tipo, que trazia algum tipo de informação, alguma coisa de fora, coisas que estavam acontecendo no Brasil e tal. Que é isso. Acho que 2000, eu não lembro, não vou saber certinho quando a Smoke Buddies começou. Mas eu lembro que em 2016, 2017 eu já tinha blog, já tinha postagem. E era meio que por ali que a gente conseguia olhar. Mesma coisa para quem começou no cultivo um pouco antes. Tipo, 2012, quando eu comecei a cultivar, não tinha outra coisa a não ser o fórum do Grow Room, basicamente no Brasil, ou fóruns gringos que também não era tanta coisa assim que tinha lá pra falar. Então, não tinha muitos locais, né? Hoje em dia, é informação pra caramba aí na internet. A história da Smoke Buddies é interessante porque, para além do que se vê ali do site, do portal de notícias, de todo esse trabalho, né, jornalístico e tal, a real é que começou de grupo fechado no Facebook. Entendi. E esses grupos, eles existem até hoje. Junto, eles somam mais de 1 milhão de pessoas. E eles ainda são fechados e você só entra com recomendação. Ou seja, tem muito maconheiro e maconheiro por aí, né? Não, e tem uns grupos de Facebook E a força da comunidade gigante também, né? E é isso. E a gente, tipo, somos... um grupo de pessoas, né, usuários que são muito marginalizadas, muito estigmatizadas. Então, quando você acha grupos que você se identifica, espaços seguros para conversar sobre isso, e toda a minha comunicação sempre foi voltada para que as pessoas se sintam assim, sabe? Tipo, num espaço de qualificação de debate, de troca de ideia, né? Eu fui pegando, que eu falei que eu comecei a falar, eu faço comunicação canábica, depois eu fui entendendo, né? Todo esse panorama da maconha inserida dentro de uma política de drogas, o que isso impacta na vida do usuário, o que a política de drogas como um todo impacta na vida dos usuários, o que é o proibicionismo, quais são os efeitos colaterais desse projeto político. Então, agora eu falo que eu não faço comunicação apenas canábica, né? Eu sou comunicadora antiproibicionista. Sim. E é interessante, né? Porque você começou com uma marca de roupa. Sim. Só que aonde não era... Tipo, tinha a publicidade da roupa, mas por trás também tinha toda a comunicação do ativismo, do cultivo, de informação, que não é tão comum para uma marca de roupa, né? Tipo, colocar lá no Instagram, em vez de só colocar fotos de roupa, sei lá, a pessoa num lugar usando a roupa, etc. Não, trazendo informação. Eu acho que... É isso, né? Você percebeu desde o início uma coisa que faltava muito, que quando você entrou, você
Você teve que entrar via uma pessoa que te colocou na bolha porque você não via se falar sobre isso nos lugares. Exato. Hoje a gente já vê muito mais, mas acho que ainda é a dor. A dor de Sim. tipo, mano, a gente tem que falar muito sobre isso, tem que ter o podcast, tem que ter o vídeo, não sei o quê, tem que sair no Instagram, tem que estar em todo lugar, na matéria da televisão e Sim. tal, pra cada vez mais a galera parar de ser ignorante sobre o assunto e conhecer um pouco mais a fundo, até mesmo quem só fuma. Porque tem gente que Exato. fuma, e é o que você falou, tipo, eu quando fumava prensado e tal, quando eu vi a planta pela primeira vez também foi a mesma coisa, tipo, Muda tudo. que eu falei, é daí que. Porque eu não tinha nem esse conhecimento, não tinha nem visto uma vez uma matéria que falava, ó, o prensado vem de uma planta. Não, então quando eu vi que o brother me falou, isso aqui que é a flor, isso aqui depois se torna o prensado, né? Porque prensa a planta inteira, contou ali pra mim. E é isso, aí, tipo, começa a procurar informação. Aí você vai Exato. e não acha tanto. Hoje em dia, a gente faz um pouco desse papel, né? Vem fazendo há Sim. alguns anos. Mas a importância ainda é gigantesca de uma marca, de qualquer coisa que entrar no mercado canábico, lembrar que não é só produto. Ainda tem que fazer todo esse trabalho de educação tal, porque o nosso Exato. mercado ainda tá É um embrionário, letramento, né? Eu É. aprendi muito isso, porque a partir desse movimento que eu comecei a fazer na minha vida, aí foi isso. Comecei a trabalhar nesse nicho, comecei a me informar mais sobre o assunto, sobre várias lentes. Entendi... Desculpa. Nada. Entendi a importância, né, do movimento social que se organiza, né, em prol de reivindicar, né, por uma reforma da política de drogas. Então, né, se eu conheci o movimento da Marcha da Maconha, participei de algumas construções. Então, tudo isso vai fazendo uma formação, né, de base, e eu procuro replicar muito do que eu aprendo com o movimento, com as pessoas, né, na comunicação que eu elaboro para falar desse assunto, porque eu costumo dizer que, assim, tu não fala, mas você é criadora de conteúdo? Eu falo, não, eu sou destruidora de conteúdo, porque, tipo, tem muito esse trabalho de que é um assunto que, muito enviesadamente, não é que as pessoas não têm uma opinião sobre isso, elas já têm uma opinião formada sobre isso. Então, você tem muito que quebrar isso, quebrar esse paradigma para trazer uma outra visão sobre o assunto. E o grande trabalho é esse, né? Porque o projeto político da Guerra às Drogas, ele é um projeto que, ao contrário do que muita gente fala, ele não é falido, ele dá super certo, né? Estamos aí nesses 100 anos de proibição, mas com consequências devastadoras. Sim. E que são resultados desse projeto. E é bem o que, né, essa galera que opera dessa forma quer, né? Sim. Então, muita desinformação, muito pânico moral. Então, assim, e é um assunto que é um grande desafio, porque quando a gente fala em comunicação, a gente costuma falar, mas o público-alvo, né? O público-alvo é todo mundo. Exato. Então, por isso que é importante que cada vez mais tenham mais iniciativas, como vocês da Let's Indoor, outras, porque é um assunto que vai ter que ser traduzido de várias formas, porque muitas pessoas precisam acessar esse conteúdo e compreender. Então, muitas linguagens, muitas maneiras diferentes de passar, porque cada pessoa vai compreender de um jeito um assunto que, como eu disse, já tem uma opinião formada ali, entendeu? E muitas vezes é uma opinião proibicionista, porque é o que nos é ensinado, né? Sim. Eu E não não é nasci nem- antiproibicionista, né? E não é nenhuma aí opinião que ele Exato. foi lá, estudou e formou. Tipo, eu sou proibicionista por conta de... Não, é estrutural. exato. É aquela coisa, né? Parafraseando, eu me tornei antiproibicionista muito a partir, né? Desse letramento e desse interesse, porque também tem isso, né? Foi um assunto que eu sou muito fascinada, eu sou muito maconheira, eu gosto muito da maconha. E a maconha, ao contrário do que dizem, né? Que deixa você com a cabeça... Que frita o seu cérebro, muito pelo contrário. Olha, foi pela maconha que eu fiz todo esse caminho. E hoje em dia, assim, eu posso afirmar com todas as letras que, com certeza, aconteceu uma expansão de consciência, né? E que me trouxe até aqui. E é isso, tipo... É muito importante a galera que começou... Até antes da gente, né, que já vinha falando, só que não tinha tanta voz, não tinha tanta mídia, porque hoje a gente tem uma mídia muito mais de fácil acesso. Antes a gente tinha televisão, como que a gente ia conseguir falar na televisão sobre isso e tal? Quando começa a abrir outros caminhos de mídias, redes sociais, etc., a gente, sei lá, no Orkut já tinha Exato. comunidade de cultivadores, só que era muito fechadinha, muito pequena, porque não era... Você não tinha tantas pessoas falando sobre isso, olhando pro cultivo e tal. E isso vem evoluindo pra caramba ano a ano e a gente consegue
falar mais, Exato. se colocar mais posicionamentos. E é como você falou, a gente tem muito tipo de perfil de pessoa. Eu vou conseguir falar com alguns perfis, você vai falar com Sim. outros. Por isso que é importante estar muita gente falando Exato. sobre. Quem fala com todo mundo, que são, né, os grandes conglomerados aí Sim. da mídia, comunicação de massa, infelizmente não joga muito no nosso time Não, anti-proibicionista, né? Então, assim, por mais que hoje em dia tenham vários ganhos já, né? A gente vê aí maconha e política de drogas como sendo pauta de jornal nacional, por exemplo, mas ainda a gente sabe que, assim, tem muita coisa que a Globo não mostra. Exato. Então, não Às importa vezes até se a ela se sua... contradiz, faz uma matéria meio que Exato. falando mal e daqui a pouco, 2 dias depois, tem uma falando benzão. Aí você, oxe. E como é um assunto que diz respeito a todo mundo, não importa se você está repassando uma informação qualificada para uma pessoa ou se você é um influencer canábico que tem uma base de seguidores de 200 mil. É isso, a gente tem que falar com todo mundo. Então, quanto mais gente estiver falando sobre o assunto e sabendo do que está falando, entendendo, sabendo exatamente por que as coisas são como são, entendendo que por trás de tudo isso existe um projeto político que é classista, é racista, é misógino, é tudo de ruim estrutural que tem, está tudo impregnado nesse projeto. É um projeto que teve a comunicação desde lá de trás, né, com a campanha do Nixon em 70, aliados da comunicação, que fez com que essa informação, que é... Gente, fake news, né? Vamos Sim. dar nome. Se espalhasse muito rápido e tomasse, assim, a sociedade como uma verdade, né? Então, por exemplo, falar que quem usa maconha tem comportamento inadequado. E a gente sabe que isso era muito ligado por questões de raça, né? Pelos mexicanos. Então, assim, quando você olha para a história, fica fácil compreender porque as coisas são como elas são. E aí é isso. A busca é essa, caminhos para que todo mundo esteja mais consciente dentro desse universo, sabendo que está sendo enganado esse tempo todo. É isso. Basicamente é isso, entendeu? Sim. Quando você entra você falou, né, entra na Smoke Buddies ali, vai passando por algumas empresas para fazer esse trabalho de redator, comunicação, né, publicidade em si. Nesse momento, você já começa a criar, tipo, na sua cabeça, pô, aqui eu tô já fazendo, já tá sendo meu trabalho, é daqui que eu tô vivendo, que tô tirando meu sustento, etc. Você foi criando, tipo, um plano, tipo, pô, tem uma visão de, pô, eu tô aqui hoje na Smoke Buddies fazendo tal coisa, mas só quero comunicar o mercado canábico ou não. Eu, profissionalmente, também olho para esse mercado como algo que vai evoluir, eu quero chegar em algum lugar, quero ter uma empresa, quero ter uma agência, quero estar trabalhando com tantas empresas X. Você tinha essa visão naquele momento? Sim. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo, eu fui gostando muito. Porque ele veio, para mim, pelo menos, o mercado canábico, ele veio se formando um negócio para mim. Porque eu comecei foi se apresentando, né? Aí o início era, comprava o produto lá no AliExpress, vendia. Como se eu estivesse comprando qualquer coisa que tava me dando mais dinheiro do que o CLT ali, de pegar o busão, tal, metrô, não sei o que lá. Pô, isso aqui tá fluindo. Pra mim era só renda. Com o tempo, eu fui, nossa, isso aqui é um mercado. Sim. Nossa, isso aqui já existe lá fora vendendo. Aqui vai se formar um mercado em algum momento. Pô, o que eu tô construindo é uma empresa. Tipo, foi acontecendo. Não tinha nenhuma visão antes, sabe? Eu sempre entrei muito em conflitos, assim, porque eu sempre tive o lado ativista muito aflorado, né? Então, ao passo que as coisas foram se abrindo no mercado, começou, por exemplo, muita empresa de marketplace, de CBD, nananana. Aí eu já me travei um pouco. Porque eu falei, eu não quero ir para esse lado. Então, eu meio que sabia para onde eu não queria ir, assim, Sim. para não ferir os meus princípios e, né, até para ser coerente com o meu discurso. E aí, isso de saber para onde não ir foi me levando para caminhos que eu vi, aqui é muito legal de ir, sim. Então, o mercado editorial, publicações, né, revistas, sempre foi uma coisa que me encantou muito e eu consegui rumar para esse lado e hoje em dia eu faço parte da Camar. Então, assim, posso dizer que eu estou muito realizada, né, nessa trajetória de entender ali qual que é a minha linha de raciocínio, onde eu posso atuar dentro disso, com quem eu quero atuar dentro disso, com quem eu não quero, porque é um mercado que você
todos, né? Infelizmente, a gente tem que ter esse filtro, mas principalmente tendo essa formação mais ativista de separar muito o joio do trigo, entender com quem... Eu sempre dei muita cara para as coisas, então eu me associo realmente, né, com essas iniciativas, com essas empresas. Então, assim, eu fui mais para esse lado e a vida foi me mostrando, assim, e sempre me jogando muito, gostando muito de participar mesmo, né, do mercado, muito nesse sentido das discussões, dos eventos, das palestras, esse tipo de caminho que eu Não, segui. boa. Você trouxe que... Pô, agora me esqueci o que eu ia falar exatamente. Não, é tanta coisa. Mas puxando para outro lado, você, claro, né, dentro do seu ativismo, etc., você via várias barreiras, né, a dificuldade de você conseguir se comunicar, de passar aquela informação e etc. Quando você traz isso pra rede social, a gente tem várias limitações, né? Tipo, horríveis, assim, tipo, não só na rede social, às vezes postagem no blog que vai aparecer no Google, aí não aparece certinho porque tá com cannabis, tem escrito maconha e não sei o que, blá blá blá. Você sentiu muito isso no início? Como que você vê isso hoje em dia? Porque a LEDs também é muito isso, tipo, a gente fala de cultivo, então falar da planta, mostrar cultivador. A gente foi tendo que aprender os caminhos que a gente podia fazer ali dentro das regras das redes sociais e tal. São vários desafios nesse sentido, né? A gente vê aí né, não raro, perfis que são derrubados. Essa dificuldade das coisas que eu participei, eu senti... O perfil da Smoke Buddy, se eu não me engano, foi... Já caiu. Caiu, mas voltou logo. Não foi um grande problema que eu tive que enfrentar, né, ali no meu dia a dia profissional, diretamente, né? Sim. Mas, por exemplo, na Smoke Buddies era toda semana, pelo menos uns 3, assim, ai, galera, perfil de tal pessoa caiu, vamos fortalecer. A gente tinha muito essa política de ajudar e tal. Fortalecer a galera, porque é uma realidade, né? Existe essa barreira por conta das diretrizes, né? E tem essa linha tênue de separar o que é apologia, o que é conteúdo de cunho educativo. E existe, sim, uma censura que vem desse algoritmo que ele é treinado, né? Para pegar, por exemplo, imagem. Então, assim, até passar pelo filtro de alguém, muitas vezes isso, né, é muito moroso. E aí, hoje em dia, até pessoas entram com um advogado, algumas conseguem recuperar, outras não. É um problema, sim, é tanto um problema que isso já chegou no debate da esfera pública, né? Tanto que aí você vê a Erika Hilton né, movimentando aí essa discussão, né, sobre a censura da Meta. O Paulo também, né, que é ministro, que sempre também esteve junto da gente. Paulo, agora me fugiu o sobrenome dele. Daqui a pouco eu lembro. Sim. Mas é uma realidade que existe e que, assim, tipo, da parte de quem produz conteúdo, é isso, fica sempre muito ligado em realmente não fazer apologia. E fazer apologia, assim, você não vai virar e falar assim, olha, fuma maconha, é uma coisa imperativa, entendeu? Então, mas assim, é isso, as páginas que caem não fazem isso, não fazem né? apologia. E aí que entra essa reivindicação do tipo, olha, por mais que, olha, fizemos aqui, né, um apelo de que não é, e a página não fique. E aí que entra nesse embate judicial e nessa discussão na esfera pública e tal. É uma coisa, assim, que vai ter que ter muito uma resposta, uma conduta, né, da própria plataforma, né, para justificar. Eu tenho visto que tem saído muitas decisões favoráveis, as pessoas, né, estão ganhando as causas. Então, com certeza, uma hora eles vão... o engraçado é que isso, tipo, o Canadá legalizou. E a diretriz é da plataforma, ela não muda. Porque então... ela entra na federalidade? Acho que é assim que se fala. Dos Estados Unidos, né? Então, assim, tipo, lá é... Não, e é isso, mesmo que o federal dos Estados Unidos legalize e a plataforma ainda queira continuar fazendo isso, eles podem, porque é regra da plataforma, Exato. né? Então, o grande problema é esse, a gente... Hoje em dia, na LEDs, a gente olha para vários outros caminhos, porque a gente vê isso, né? Antes a gente trabalhava muito Instagram. A gente falou, pô, e se cair? Não tem... Aí eu vou perder 100 mil seguidores, 100 e poucos mil seguidores. Não, a gente tem que começar a diversificar a nossa comunicação para ter vários canais com força, porque
porque se um cai, eu tenho Exato. outros ali para segurar tudo isso, continuar mostrando o nosso trabalho. Então hoje a gente faz muito isso. Isso em comunicação chama comunicação omnichannel, né? Exato. Você tá em vários canais. E no fim das contas é o que eu sempre falo ali com o time de comunicação da Caman, tipo, olha, a gente precisa fazer nos nossos planejamentos, tendo em vista que a gente tá trabalhando pro Instagram, no fim das contas. Então, vamos parar de trabalhar pro Instagram e vamos ter um pensamento mais... A gente tá trabalhando pra um chefe que a gente nem gosta. Exato. E é isso, o conselho que eu dou existe a realidade, esse perfil fica meio que não dá muito para garantir muita coisa, então não aposte todas as fichas ali, e ainda com entendeu? o tempo ele vem mudando muito, né? Quando você tava lá em 2018, você via como que era a entrega. Exato. Hoje em dia não entrega mais quase nada, então já... O trabalho realmente ele vai ficando O meu muito... perfil, pessoal, é um shadowban eterno, assim. Toda postagem tá lá como... Não, só vou mostrar para os seus seguidores. Aí, às vezes, o Instagram fala assim, não, acho que agora eu vou... E aí, recomenda, eu falo, nossa... Quanta gente aparecendo por aqui. Aí eu vejo que, tipo, não seguidores. Recomendou. Então também é meio... Não dá pra saber. Eles mesmos não seguem muito a regra deles. Não, então... e é um algoritmo que tá ficando cada vez mais nessa questão da inteligência artificial, que ele mesmo tá se automatizando. Então, às vezes, nem a plataforma sabe muito bem todo... Por isso que muitas vezes, tipo assim, o nosso Google, por exemplo, no sábado passado, a gente teve a festa de confraternização, que normalmente acontece em janeiro e não em dezembro. E aí a galera do marketing tinha esquecido de avisar, colocar no horário do Google lá, que a loja, em vez de fechar 2 horas, ia fechar meio-dia. No sábado é das 10 às 2. E aí, quando foi 11 horas da manhã, eu abri ali pra ver, né? Porque eu falei, mano, com certeza vai aparecer cliente aqui na loja 1 hora da tarde, 2 horas, porque às vezes sai de longe e tal. Sim. Eu abri e falei, deixa eu mudar isso aqui pra meio-dia, porque se alguém umas 11 horas, alguma coisa assim, colocar no Google Maps, vai mostrar que a loja tá fechada. Por eu fazer isso em cima da hora, eu cheguei lá, era 11 horas da manhã, mudei. Em vez de fechar 2 horas, fecha meio-dia. Baniram a conta do Google no meu negócio da Let's Indoor. Então. Automático, não é alguém analisando. Aí eles colocaram lá que a gente estava enganando clientes. Eita. A gente abriu lá, no e-mail mesmo, já vem para você abrir um protocolo e tal. Abrimos, deu 5 dias para eles falar, não, realmente estava errada. Você só alterou ali para uma urgência sua, tá aqui de volta sua conta. E você perde 5 dias ali sem aparecer no Google para os seus clientes por conta de uma mudança que você nem sabia que eu não podia fazer isso, sabe? Sim. É a mesma coisa na postagem. Tipo, hoje a LED, se você olha o feed dela, tem maconha pra cacete. Às vezes tem perfil que não tem nada de maconha, posta uma, maconha cai. Aí você fala, caramba, mas o outro perfil ali fala de maconha toda hora, sabe? Não tem uma regra. Não dá pra saber. E outra coisa também que a gente precisa ficar muito ligado é que é isso, né? Hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo, então também tem que ficar muito esperto de fazer uma filtragem ali, né? E procurar, você gosta de se informar sobre esse assunto? Então, procura pessoas, iniciativas que trabalham com informações já checadas, que já, né, fazem esse filtro para você na hora de pôr ali. E... que mais? Uma outra coisa que... de observar. Hoje em dia, pelo menos, a gente tem uma vantagem, né, que não acontecia antes, que é que as pessoas elas começaram a se sentir mais à vontade de falar sobre o assunto, de compartilhar coisas hoje sobre o tema na sua avó fala, rede. A nossa tia fala, mas não sei quem tá tomando olhinho, que faz bem, não sei o quê. Então as pessoas já falam sobre maconha muito mais tranquilo por conta disso também. Exato. Então, quanto mais a gente se movimentar, né, nesse sentido, mais gente vai ficar à vontade, porque vai se empoderando, vai ficando com o discurso mais afiado, vai compartilhando seu conteúdo, porque também tem isso. O algoritmo, ele é treinado para saber se você está tendo retenção das pessoas. E muitas dessas métricas vêm de interação, de compartilhamento. Infelizmente, além de tudo isso da plataforma, infelizmente, tem gente que, por conta do trabalho, não consegue compartilhar um conteúdo, muito apesar de consumir. Então, eu acho que a gente também tem que pensar em estratégias nesse sentido, né? Que é um efeito colateral do proibicionismo. As pessoas, né? Não só de não falarem, quanto eu gostaria de ver por aí, mas também isso de não compartilharem por motivos muitos, né? O estigma... o trabalho que não pode se associar com o tema, enfim, 1000 coisas. Então, pensar em estratégia. Gostou do assunto? Manda para o seu amigo na DM, salva, outras coisas para também o algoritmo começar a entender que aquele assunto
é interessante e é aquilo que eu falei, a gente tem que falar com todo mundo. Então, a gente precisa de todo mundo, não só da pessoa que está ali fazendo a produção desse conteúdo, fazendo a pesquisa, mas essa outra ponta, né, do receptor também, Sim. entender que, tipo, é importante que aquilo não pare ali só, é importante que aquilo chegue ali, né? Mas é importante também que não pare ali. Então, assim, pensar também em estratégias de dentro deste cenário, como que pode também fazer parte, né, dessa movimentação De alguma forma, de né? espalhar a palavra. Sim. E em que momento, né, ali na sua vida vem a Kamá? E o que tipo assim, a Kamá pra mim, quando eu começo a ver ela aparecendo, né, no meu Instagram de alguma forma, aparecendo ali em evento e tal, ela vem muito com esse papel de ativismo. Tipo assim, é trazer pessoas pra roda de conversa, é trazer pessoas de todo lugar possível para cada um falar a sua realidade, a gente entender a realidade de cada um, ver como isso consegue se conectar pra gente conseguir passar isso à frente. Então é um trabalho, Sim. pelo que você tá contando, que já vinha na sua veia quando você começa a entrar dentro desse mercado. Sim. E aí, que momento casa Drica com Kamá? Desde o começo da Kamá, eu gosto muito da Kamá, eu sempre fui muito entusiasta exatamente por conta disso, eu enxergava muito neles isso de tipo, nossa, olha só, tá aí, minha galera, é com eles que eu quero andar, sabe? Tipo, porque isso, sempre muito diverso, sempre muito aberto, sempre muito empenhados, né, em qualificar esse debate, muito me encanta desde o começo da Zine ser um material de altíssima qualidade, e eu não tô falando isso porque eu trabalho na Kamá agora, porque eu sempre fui leitora da Zine. Você vê os registros da Kamá, eu tô nos eventos, eles me convidavam pra mesa, eu ia. Então, parte da Kamá, eu sou camarada há muito tempo. Muito tempo. Mas oficialmente, enquanto profissional da comunicação que trabalha com a Kamá, foi um convite que veio em setembro, que veio muito numa boa hora. Setembro agora, 2025. Setembro, porque eu também tava muito, assim, nossa, tô num momento que eu não sei mais pra onde é aquilo que eu tava falando. Tô falando alguns nãos por conta de diretrizes pessoais que Sim. eu não vou, tá? Mas o mercado tá indo nesse sentido. Para onde eu vou? Já tinha saído da Smoke Buddies, saí para tocar um projeto pessoal que no fim das contas acabou não rolando. E aí eu falei, não sei o que fazer. Aí eu falei, não sei o que fazer. Eu falei, quer saber? Não vou fazer nada. Vou tirar um ano para eu pensar a respeito, e aí vou ver o que eu faço. E aí, durante esse ano, eu fui fazer um trabalho voluntário fora, e fiquei um tempo, e aí foi nessa que eu fui maturando algumas ideias, pensando em retomar o meu projeto. E a hora que estava chegando a hora de eu voltar para o Brasil, eu falei, bom, agora eu vou voltar, e eu preciso começar a me direcionar realmente. Então, tá, entendi. Eu quero ir para esse lado mais editorial, que já estava com esse pensamento, independente de Kamá. Só que, por uma feliz coincidência, uma semana de eu voltar, o Iago me chamou para uma reunião e falou, quero conversar com você, vai abrir uma vaga aqui, que eu acho que tem a sua cara. E aí a gente fez uma reunião e assim, eu falei... Agora oficializamos, e que bom, porque parte da Kamá eu sempre me senti, né? E tem sido muito, 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 muito enriquecedor, assim, trabalhar e muito... Eu fico muito realizada, porque realmente é um resultado de toda essa caminhada, assim, e é muito potente, né? Ali a gente consegue realmente falar com muita gente, então, assim... O meu objetivo, que era falar cada vez mais e com mais pessoas, pode-se dizer que... Eu acho que a Kamá tem um papel muito forte, né? O que eu via desde o início é isso, trazer pessoas que não têm voz para terem voz, para serem ouvidas. Que é isso, existem muitas realidades dentro do nosso país que muitas delas nunca têm uma voz, nunca são escutadas dentro desse proibicionismo das drogas, etc. E aí a Kamá acaba sendo um veículo para trazer essas pessoas e poder dar voz e outras pessoas entenderem, nossa, tem isso aqui que a gente tinha que estar olhando. E não só para legalização medicinal e não sei o que, farmacêutica. Blá, blá. Então acho que é um papel muito importante. E hoje, qual que é o seu trabalho dentro da Kamá? Né? Eu não sei dizer se a Kamá tem feito eventos presenciais, né? Eu lembro que lá pro início eu lembro de toda hora tendo evento, fui em alguns, várias rodas de conversa e tal, não tenho acompanhado como tá isso hoje em dia, mas o que você tem feito lá? Você tem feito postagens em blog,
redações em cima disso? Qual que é mais ou menos o caminho? Eu tô na equipe de comunicação, e a equipe de comunicação, ela faz algumas coisas. A gente se divide ali, somos uma equipe pequena, mas entregamos bastante coisa. Então, basicamente, existe isso, né, de fazer... E são coisas que também a gente tá toda hora revendo, exatamente por isso, porque a gente também tem que acompanhar o que tá acontecendo, né, Sim. Então, isso. Agora a gente começou um planejamento mais omnichannel de estar em outros canais. Então, eu entrei mais nessa parte de organizar como a gente pode estar presente em outros lugares que não só o Instagram, porque hoje em dia a gente tem uma base ali de mais de 20 mil seguidores, então estava muito concentrado toda a comunicação ali. Então, eu entrei para trazer esse novo... planejamento de ir mais nesse sentido de se espalhar um pouco mais para falar com cada vez mais gente. Então, curadoria de conteúdo, pensar em linha editorial, pensar também agora, com licença, em como ficar cada vez mais perto da comunidade, mas nesse sentido. Eu também escrevo para o blog da Camar, que é outro lugar que a gente também está querendo... cada vez mais trabalhar ali no blog. Blog é uma coisa tão antiga da internet, mas é uma coisa que funciona tanto até hoje, né? Sim. Muita gente lê blog até hoje. Ele tem muita... O nosso... Pô, a gente olha lá as métricas dele, é acesso pra caramba, assim, de informação e tal. Hoje em dia o nosso blog ainda tá tímido, tem algumas postagens antigas. Agora, de atualização, tem uma atualização semanal, que é uma curadoria de notícias que eu escrevo. E que daí eu pego tudo não, né? Eu faço um filtro do que saiu É meio um sobre resumo maconha da... política. Não é bem um resumo, porque tem uma parte ali que eu faço, né, uma análise crítica. Entendi. E como... Isso é muito legal também, porque como a gente é muito alinhado nos valores, né, antiproibicionistas e a gente entende, né, todo esse rolê, então... eu falo muito enquanto Drica e enquanto Camar mesmo, né? Reforço esses valores ali. Tem algumas diretrizes que eu coloquei para não fazer, como, por exemplo, eu não vou ficar falando de apreensão de maconha, não me interessa ficar falando sobre isso, eu acho que não interessa, não agrega para as pessoas ficar falando sobre isso. Foi aí que a gente cresceu achando que era algo tudo sempre ruim e tal, porque nossos pais via, sei lá, Datena da vida e ficava na nossa cabeça que então eu não tudo vou quanto é droga é essa ruim. datenização da coisa, mas é mais, tipo, sempre trazer as notícias, mas fazendo resgate, né, histórico, memória, falando de indicando outras pessoas que estão falando desse assunto. Uma curadoria mesmo. Perfeito. Tipo, você quer saber mais sobre esse assunto? Tal pessoa tá falando sobre isso, vem nesse link aqui. Não podemos esquecer que isso, aquilo. Eu vou fazendo sempre esse resgate, essa atualização. E esse incentivo de, tipo, vamos lá, gente, vamos ler aqui, vamos se empoderar, vamos entender o que está acontecendo, porque cada um ali, a seu modo, é importante para a gente conseguir chegar nessa reforma da política de drogas, nessa transformação da sociedade. Então, é muito um espaço ali para traduzir essas notícias também, porque tem muita... A maconha e política de drogas é muita coisa interligada, né? Então, por exemplo, uma notícia mais jurídica, não é todo mundo que vai conseguir digerir o que ele está falando aquilo, entender, interpretar, nananã. Então, sempre procurar pegar todos esses assuntos complexos e tentar passar a visão, assim, de forma que alcance o maior número de pessoas, né? E isso acontece bastante, né? Tipo, se a gente for ver lá desde o primeiro HC, que foi 2015, 2016, se não me engano, pra frente, a gente vem tendo várias conversas no Congresso, né, no Supremo, etc. E aí, pô, descriminaliza ali, aí, pô, agora você pode plantar 6 plantas, aí você pode, ou 6 plantas ou 40 gramas. Só que isso você ainda não é que você tá autorizado, mas você só não vai preso. Só que também existem variações. E aí, isso pra pessoa que lê só uma matéria ali, tipo, só o título, né, só a headline, tipo... Maconha liberada até 6 plantas. O nosso atendimento no dia seguinte disso, tipo assim, tinha mais de 500 chats e tipo, agora eu já posso plantar então? Agora não é mais proibido? Que é isso, é tipo, a galera só vai ver o título de uma matéria, sei lá, do G1, do UOL da vida, que vai ser sensacionalista pra clique, e não vai entender a fundo e vai, já tô cultivando, já tô Ou aqui. lê e não consegue interpretar por conta disso, porque, gente, é muita coisa. Eu estou me debruçando sobre isso desde 2017, e assim,
é uma atualização, um estudo constante. Quinta-feira agora a Rede Reforma, né, que é um coletivo de juristas ali, de advocacia insurgente, que eles estão há muito tempo também movimentando toda essa luta por uma reforma E ajudando muito cultivador também. Exato. Chamaram uma reunião para falar sobre a Anvisa. Então, pensa, uma reunião de várias pessoas que já estão olhando sobre isso. Você vê que ainda tem muita coisa muito confusa, muito que não sabe para onde vai. Então, se a gente que está olhando para isso ainda fica com muitas questões... Imagina quem não olha tanto, não está na nossa bolha aí. Exato. E fica muito confuso mesmo, que nem essa atualização da Anvisa, da EDC agora, que é recente, que por isso que teve essa... conversa, é isso, tipo, você fica confuso pra gente, imagina. E como vai falar, a Anvisa autoriza cultivo. Tem gente que para aí e fala, pronto, autorizou, bora. E é isso, né? E ainda divide em 3 partes, cada parte tem o seu documento. Não, são 5 atualizações. Exato. Aí, tipo, já tinha uma RDC 327 que precisava ser revista, que já era confusa e insuficiente. E isso é um ponto importante, gente. Não chegou pronto, não. Ainda é insuficiente, ainda tem muita luta. Tudo isso que eu falei até agora tem que cada vez mais a gente seguir nessa toada, porque no fim das contas a gente sabe que o capitalismo está aí e ele guia muitas decisões de legislação, né? Então... tem muita coisa a ser comemorada, mas mais como uma conquista do movimento social, não como uma coisa que veio de cima pra gente. E que é isso, tem que seguir vigilante e exigindo tudo, né? Mas é isso, é um cenário muito dinâmico e cada vez mais, né? Então... E é isso, a gente tem toda a realidade do Brasil, a gente tem a nossa política, a gente tem a maconha... E aí a gente tem que conseguir encaixar isso de alguma forma com tudo isso que acontece no país. A gente tem outras substâncias. Aquilo que eu falo do pensamento da gente ser antiproibicionista e começar a falar como pessoas adultas sobre o uso de substância, né? Entender como um local de uma discussão no campo da saúde, né? Entender essa discussão num local onde que é de condição sine qua non, assim, prioritária, você olhar para essas políticas públicas com base em conceitos de redução de danos, de reparação histórica. Então, gente, realmente é muita coisa mesmo, assim, tipo, assunto que não acaba. Todo movimento que veio acontecendo, né, de 2016 para cá, eu acho que são movimentos importantes, mesmo vários deles a gente achando que não é o melhor caminho, tem muita coisa que deveria ter sido olhada, que não foi olhada, porque eles vão olhar sempre pro olho para eles, né? Então, mas eram caminhos que iam colocando a maconha um pouco mais ali em pauta, à frente, as pessoas conhecerem um pouco mais e tal. Então, essa da Anvisa agora, eu acho que é uma coisa muito parecida. Tipo, a Let's Indoor, ela preza muito pelo autocultivo. Que não tá nada ali no negócio da Anvisa. Tipo, e que não vai ser ali. E que não vai ser ali também, porque entendeu? não é também não adianta, não vai ser ali. Exato, e é isso, a gente não vai parar a luta. Exato. Ela tem que continuar cobrando quem deve ser cobrado em relação a isso. E tem muita confusão de ordem, né? Porque é isso, as pessoas também ficam confusas, né? Do que é o quê, até onde o judiciário nada disso pode é ensinado ir, na escola, né? Não imagina pra quê, né? Exato. Não quero que ninguém olhe pra isso. Pra que abrir a cabeça da galera? Exato. E é por isso que a Cama existe. E outras iniciativas, Let's Indoor, pra gente mudar esse cenário. Deixa eu pensar, o que mais que eu posso falar? Ai, é tanta coisa, gente. Não, mas é isso, tipo, a gente, né, quando saiu a notícia da Anvisa, a gente postou, né, saiu no nosso Instagram e etc. E você deve ter visto isso. Muita gente lá, vocês não têm que comemorar isso e tal. A gente não tá comemorando. A gente sabe que isso é um passo que vai ajudar muita gente, mesmo sendo dessa forma que foi feita. Porque hoje, muita gente compra na farmácia. Essa da farmácia, ele é importado. Então, o preço é mais caro. A gente fazendo nacional vai ter, provavelmente, um custo mais baixo. Vai ficar mais acessível. Beleza que tá tendo um lobby para as farmacêuticas, etc. Até chegar na planta de pessoas livres, é uma caminhada, mas o caminho tem que ser isso ainda aberto, né, até exato, chegar, tipo assim, senão não vai se chegar. eles tivessem saído e, tipo assim, proibimos aqui as associações, agora vai ser só para farmácia. Aí, pô,
com certeza ia ter uma galera lá brigando cada vez mais ainda, porque a associação, querendo ou não, é uma forma de acesso para as pessoas. Cumpre o papel do Estado desde sempre. No fim das Exato. contas. Então, tipo, mantendo a associação ali, claro, agora a gente precisa fiscalizar, fazer alguma forma e tal, mas mantendo elas, pra mim já foi um grande avanço, sabe? De tipo, eles vão regulamentar a forma que era feito, porque antes era isso, cada associação tava do seu jeito, fazia sua. É isso, fazendo um papel que o Estado não estava fazendo uma Isso- desobediência civil sim. ali na maior parte das associações, porque eram poucas que tinham autorização, a maioria tava ali dando a cara mesmo e vamos aí e tal. Tem o caso da Santa Gaia, que deu Exato. BO, estavam ali já funcionando há anos, com 9 mil associados e tal, e não tinha Exato. autorização, É. sabe? Então, eu acho que é um caminho que Sim. faz a gente ter algum avanço, mas a gente, a Camar, a Leds Indoor, todas as empresas que estão aí no mercado batendo em políticas públicas, em autocultivo, etc., isso não vai parar só porque saiu essa questão da Anvisa, sabe? Não vai. Essa questão da Anvisa foi um marco importante nesse sentido, né? Houve um reconhecimento das associações, esse sandbox, né, que eles implementaram aí numa das resoluções, que é um ambiente experimental para a partir daí, depois de 5 anos, entender como que é viável de se operar, cada uma ali com essa É característica. porque é isso também, a gente tá falando com pessoas que não estão dentro da nossa bolha. Então, pra eles, tem que ter todo esse entendimento, esse período, deixa a gente analisar. Eu não sei nem o que eu tenho que fiscalizar. Meio que é assim, né? Exatamente. Isso é muito louco, né? Porque eu fico imaginando até os HCs. Como que a pessoa chega ali e tem gente decidindo coisas e não sabe nem que a planta tem um ciclo de tantos meses. Que foi quando entendeu? aconteceu com os HCs. Chegava na mão do juiz e o juiz chegava. Você tá pedindo aqui pra cultivar 20 plantas? Mas por que vir pra ele? Muitas vezes pra um juiz 20 plantas era muito, pra outro 40 era pouco. Exato. E é entendimento zero. Aí depois começa, eu quero um laudo do agrônomo, porque já que eu não tenho conhecimento, Exato. alguém que tenha conhecimento vai ter que falar o porquê que é essa quantidade de plantas, né? Porque E é muito louco porque são muitas variáveis também, né? Cacete. Isso da maconha é muito fantástico, né? Tipo, são muitas coisas que a gente vê que é personalíssimo, né? O jeito que ela funciona em você, o jeito que você vai precisar interagir com essa planta, as quantidades, para depender do E que de você vai pessoa fazer. pra pessoa. Isso, tudo. Ai, é realmente um assunto fascinante. Eu gosto muito. Sim, é. Não é isso, a história que você contou aqui de como você entrou mostra o quanto você é apaixonada por essa. A gente tá falando aqui dessas questões, né, de formação, de educação, mas tem uma coisa que eu sou apaixonada pela cultura canábica. Muito, assim, Muito. cultura grower, cultura canábica. Sim. Eu gosto muito, 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 muito. E é isso, né? A gente veio vendo os eventos crescerem também, né? Sim. Muito evento, tipo, pô, a Expo Red Grow acho que é uma das mais antigas aí de evento aberto, né? Que tem acho que 9, 10 anos de Expo Red Grow. Mas a quantidade de eventos que vieram surgindo, né? Pra Sim. passar informação, pô, tudo isso é importantíssimo. Claro. É uma coisa que eu sempre falo pra galera também, tipo, a gente não deveria estar nesse mercado olhando para as empresas como às vezes concorrente, como a gente nem tem um mercado ainda, a gente tem que olhar para o avanço do nosso mercado para ele acontecer realmente, e aí em um futuro, se ainda o capitalismo estiver aí, vocês quiserem brigar por mercado e tal, aí cada um faz o que achar melhor. Mas hoje a gente tem que estar unido, que é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas na hora que você trouxe esse ponto, quando eu entrei nesse mercado, eu pensei isso, eu falei, porra, vai ser um mercado foda, porque é todo mundo paz e amor. Todo maconheiro que eu conheci até hoje é gente boíssima e tal. Quando a gente entra, a gente conhece milhões de pessoas, o mercado é mais um mercado como qualquer outro, pessoas são pessoas, a gente vê que realmente não é assim. Mas mesmo assim, eu acho que é um mercado que traz muito mais essa possibilidade do que outros. É muito, sei lá, é muito mais fácil qualquer agência de marketing. Mesmo sendo, pô, marketing legal, a galera é descolada aqui e tal, vai ser muito mais regrada em cima do capitalismo, olhando muito mais sério para aquele negócio e tal. Eu vejo o nosso, tipo, muito mais aberto, muito mais tranquilo, mesmo tendo pessoas e pessoas, mas eu acho que é algo que traz essa possibilidade de, tipo, criar algo novo dentro de empresas, sabe? Que é algo que você não vê acontecendo em outros mercados, é muito difícil. Sim. E é isso, né? É uma oportunidade também de formatar um mercado diferente do que... Então, Sim. assim, tipo, é muito bom que tenham pessoas que estejam olhando para isso, principalmente, né? Aquilo que a gente tá falando. A gente tá falando de um mercado que ele vai ser... Hoje em dia, ele está sendo construído, né? Já
tá sendo pavimentado há alguns anos. Você vê que tem empresas aí 10, 15, 20 Sim. anos já, né? As maiores, por exemplo, a Leda, Bem Bolado, esse povo todo. Vocês também estão numa caminhada já faz um tempo. Existem as pessoas aventureiros agora que estão vendo. Sim. Existe de um tudo, mas é isso. Tem que também ter essa responsa de pensar que hoje em dia, infelizmente, muita gente ainda é morta, encarcerada, né? Por causa de uma planta... E que o seu público consumidor, né, tipo, quer queira, quer não, você tem a ver com isso, Sim. né? Então, o mercado, ele tem que responder, sim, também com medidas separadoras, assim, sabe? Eu acho que é isso, pelo menos eu, né, sempre tive uma visão do tipo, pô, maconheiro pensa fora meio que da caixinha ali dessa vida padronizada e tal. Se ele pensa assim e abre um negócio ou começa a trabalhar dentro de um mercado assim, por que vai transformar a cabeça, sabe? Você já pensa em ter uma coisa diferente do que existe, né? Claro que o capitalismo ele vai forçando as empresas a fazerem tal coisa e tal, mas é isso. Hoje dentro da LEDs, eu crio uma cultura muito dessa. Tipo, a Sim. gente tem que ser uma empresa totalmente diferente de qualquer outro nicho que Sim, existe que bom. hoje. Tipo, a gente... É isso, tipo... Ninguém olha para colaborador. Colaborador é só uma força de trabalho. Não pode ser assim. E isso Hoje, não tem que ser assim só. Na verdade, essa mudança tem que ser, né, em geral. todo... Mas é isso. Se a gente é os maconheiros que pensam dessa forma, por que a gente não faz essa transformação, sabe? Que é a forma que a Camar traz a comunicação, traz as pessoas para roda de conversa, pessoas que não têm voz para falar e etc. Então, eu acho que é um papel das empresas também fazerem isso. Uma coisa que a gente faz na LEDs hoje é... questão salarial. Eu não quero ninguém com uma diferença salarial gigante de quem tá no menor aqui. Eu não posso ter uma pessoa ganhando 2 mil e uma pessoa ganhando 50. Isso pra mim não faz sentido. Eu quero a pessoa ganhando 50. Eu só não quero a pessoa ganhando 2. Tá ligado? Isso aqui, beleza, não tem problema nenhum. Só que essa pessoa tem que estar cada vez mais próxima ou de formas... Pensamento mais de equidade, Exato, né? ou formas dela conseguir atingir isso. Porque é normal essa pessoa ficar aqui pro resto da vida, tá ligado? Então hoje a gente tem um programa dentro da LEDs que é esse negócio de deixar muito mais parecido, seja com comissionamento. Comissionamento hoje, ele é, né, quando a empresa bate a meta dela como um todo, o valor, ele é... A pessoa que ganha menos salário, ela ganha uma comissão maior do que a pessoa que ganha mais. Então, tipo, o diretor, ele vai ganhar menos de comissionamento do que essa, porque eu quero deixar essa pessoa mais igual. Eu quero que essa pessoa tenha a possibilidade de se desenvolver para chegar lá no outro ponto. Se eu continuar dando mais para essa aqui e menos para essa, não vai continuar da mesma forma. Então, acho isso, tipo... Não que a gente vai criar novas regras e tal, novas leis, mas é o nosso papel. Se a gente tem esse mais paz e amor, eu acho que tem que trazer Uma coisa eu sabe? vou discordar. É claro que Claro, existe esse pode nicho discordar. paz e amor, mas vamos combinar que tem maconheiro de direita, tem maconheiro de Tem, pra esquerda, tem maconheiro cacete. proibicionista, tem maconheiro de presidente. Pra caramba. Tem de um tudo. O O que agro tá mais aí. tem é a hipocrisia, né? Porque, Sim. tipo... Gente, você vai pegar... Quase todo mundo usa ou já usou. É uma substância bem consumida, né? Então, Não, a gente fez uma brincadeira com o negócio da Havaianas que saiu lá, da esquerda e da Não direita. A gente criou um reelzinhos ali pra dar um engajamento, né? Sim. Pegar o hype da matéria e tal. E é isso, já tinha comentário. E a galera que é maconheiro, tá ligado? Maconheiro preconceituoso com outras substâncias. Eu lembro muito. Sim. Na Smoke Buddies, eu interagia muito ali nos comentários, na DM, né? E não raro a gente tinha um comentário assim: gostava mais quando falava só de maconha. Tipo, não, gente, vamos lá, vamos abrir a cabeça realmente. Sim. E expandir aí que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E é isso, né? Você falou da sua experiência com cogumelo e tal. A Joyce esteve aqui, que ela é biomédica, etc. A gente falou só de psicodélicos, só ayahuasca, cogumelo, o como as pessoas têm que olhar, né? Porque é isso. A maconha hoje tá em pauta. Exato. Mas a gente tem várias outras drogas aí que se a gente tá falando de proibicionismo, a gente tá falando de todas elas. Não vai ser legalizar a maconha que vai resolver todos os problemas, né? Posso dar uma dica aqui de leitura? Manda. Eu gosto muito de um livro de um neurocientista que chama Carl Hart, Tô ligado. que é o Drogas para Adultos. E eu gosto muito dessa ideia que ele traz da gente discutir o uso de substâncias, as consequências, tudo, de forma, né, madura, né? Assim, somos pessoas adultas falando de um tema que é um fato social, as pessoas usam substâncias. Então, como que a gente vai tratar disso? A gente vai ir pro lado do pânico moral, como está sendo? A gente vai seguir por isso?
A mim não parece muito interessante, né? Porque nada como saber, né? Ter a consciência das coisas. E o proibicionismo e a ciência proibicionista também fez a gente acreditar que todo uso é problemático. Sim. E isso é uma falácia. Sim. Então, assim, não só não todo uso é problemático, assim, falando da pessoa enquanto usuária, mas também tem isso, né? A gente fala dos riscos, mas tem tantos benefícios, e que tal a gente, então, começar a olhar para isso também, sabe? E não negando os riscos, porque tem. Eu não sou... Mas a gente já entendeu também que um dos riscos gigantes é o proibicionismo. Nossa Senhora, muito efeito colateral. E é isso. Não dá mais pra gente ser leviana aqui e continuar passando a ideia que uma erva natural não pode lhe prejudicar, porque pode sim, entendeu? Vamos falar do assunto sobre como adulto, sem fanatismo, sem, entendeu? Tipo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Exato. É isso, né? Se a gente for olhar pra tudo que tem alteração, é uma parada que tem problemas colaterais ali, né? O pós, mas é mínimo, é nada quase, sabe? Não traz tanto risco quanto um remédio padrão e etc. Então, claro, vai ter outras drogas que em uso de volume, contínuo e tal, vai ter, e por isso que precisa ser falado, porque as pessoas estão usando. E aí você vai fazer o quê? Punir essas pessoas? Exato. Que é o que faz, né? Punitivista, nossa. Sim. Não, vamos acolher, vamos entender por que chegou nesse quadro, é alguma condição de saúde. Aí, né, é todo um cenário por trás que não é só... É um pouco do que a maconha é feita, né? Hoje a gente fala muito de maconha, fala muito sobre isso e tal, e isso não tem essa força em outras drogas. A gente não vê isso no cogumelo da vida, a gente tendo a Expo Cogumelos, não sei o quê, tendo podcast falando muito sobre isso. Então, claro, existe uma bolha gigantesca de pessoas que consomem cogumelo, que entendem de cogumelo, que se aprofundam no assunto, mas não é um tema que parece que ele vem pra mídia, sabe? Que vem pra... Claro, eu não tô dentro da bolha do cogumelo, mas eu utilizo e etc e tal. Vejo bastante sobre isso. Mas eu acredito que, tipo, a maconha hoje tem muito mais força de comunicação do que qualquer outra droga pra se defender, né? Pra falar, olha, eu tenho que ser usada assim, tem que ter esse controle, a minha história é essa aqui, hoje eu sou proibida por conta disso aqui, sabe? Então, acho que a maconha, ela teve um pouco mais de holofotes ali nela pra conseguir, principalmente pela ajuda que ela traz pra tanta gente. Acho que é um dos motivos que ela chegar tão mais forte do que outras. Mas a gente vê, pô, a ayahuasca, cogumelo, ajudando tantas coisas, né? Há tanto tempo, Há né? tanto tempo. Imagina, a gente fala de coisas ancestrais, né? Não Sim. podemos esquecer disso também. Nossa, é muita coisa, né? A gente vai relacionando, fica um pensamento super rizomático, mas a gente consegue falar de várias coisas. Mas o caminho é esse, sabe? Tipo, cada vez mais se conscientizar, ter essa formação de base, se empoderar sobre o assunto, consumir conteúdos, entender como você filtra também essas coisas. Eu acho que aí é uma formulinha que não tem como ir pra trás, sabe? Sim. Eu acho que aí é só ir pra frente mesmo. Você vai evoluindo e conseguindo ter mais conhecimento sobre as pautas ali também e tal. Sim, e aí a partir disso, né? Não tô falando aqui também que todo mundo tem que ser ativista, porque isso é uma escolha pessoal também. Eu escolhi pra esse lado, entendeu? Quanto mais gente, melhor, ótimo, né? Mas minimamente, assim, entenda o que tá, né, por trás de tudo isso. Né, tem que ter, nossa, máximo respeito para todo mundo que tá aí nessa caminhada, que veio antes do movimento social, que eu aprendo muito com o movimento social. É isso, gente. É escutar, né? Não é... Ai, maconha, não quero nem saber de maconha, porque maconha já tive problemas, não sei o quê. Escuta. Isso, né? Pouco. É claro que assim, imagina, eu sou pessoa que eu tenho uma facilidade mais de comunicação, né? Consigo ter um feeling ali de sentir como é que eu consigo seguir uma conversa dessa com uma pessoa que não tá habituada. Mas, gente, é treino também, entendeu? Começa em casa. Eu adoro, eu coleciono várias histórias, assim, de pessoas, assim, de conversar, assim, começaram a olhar, sabe, de outra forma. Tem até um exemplo, tem uma artista plástica da minha cidade, a Maria, e ela é uma artista plástica naif, ganhou...
já participou de Bienal, de artes, e ela tem um trabalho muito bonito de botânica e brasileira, fauna e flora brasileira e tal. E aí, somos amigas e conversa vai, conversa vem. Eu sempre falo de maconha com todo mundo. Comecei a falar da maconha enquanto planta mesmo, inserindo nesse universo que ela já conhece, mas trazendo, tipo, uma planta que ela não conversa sobre. Aí fui lá, levei high time, falei, olha, e comecei pelo lado estético, né? Sim. Olha, vários tipos de maconha. Tem maconha que fica avermelhada, tem maconha que fica rocheada, tem maconha que fica preta. Comecei assim, levei revista, daí eu comecei a levar um monte de revistinha da Camargo. Conclusão, ela fez uma imagina, uma artista da minha cidade, de Jaú, no interior. Aí eu falei assim, ai, Maria, ia ser tão lindo se você fizesse, assim, alguma coisa com seu traço, que é lindo. Menina, ela fez. Ela fez, e ela começou a fazer cinzeiro, e começou a vender nas feirinhas, todo mundo. Aí eu deixei umas revistinhas da Camar pra ela dar junto. Então, você vê, tipo, uma pessoa que não é do rolê, se abriu pro negócio. Então, gente, tem como, entendeu? Sim. Ela não passou a ser maconheira por causa disso. Mas ela entendeu perfeitamente o que é a maconha, por que ela é proibida, das conversas que a gente levou, assim. E aí ela começou a fazer, e aí a maconheirada começou, ela falou, menina, eu falei pra você, tem muito maconheiro, Maria, sua arte é bonita, a galera gosta, a galera da cultura gosta de ter uma coisinha ali personalizada. Tá vendendo que nem água. Aí ela falou que esses dias ligou o moço lá e falou assim, e aí, Maria, tem aquele cinzeirinho esperto aí? Cara... Então, tipo, pra você ver... Virou um mercado pra ela que ela nem imaginava. Então, assim... Gente, falem com as pessoas. Às vezes acontecem... Imagina, nunca imaginei. Sim. Maria Brandão ia fazer um negócio desse, entendeu? Exato. Então, às vezes a gente se surpreende também. Porque fica muito medo, um receio de falar, né? Gente, tá tudo bem falar, sabe? Inclusive, a gente tem aí uma DPF ali, né, da Justiça Brasileira, da STF, que reconheceu que a gente pode, sim, falar sobre o assunto, reivindicar, né, tipo, os nossos direitos. E falar sobre maconha é falar sobre isso, né, também. Sim. Então, não tenham medo de falar sobre maconha. Não tenham, não, pode. Não. Pô, Drica, queria agradecer sua presença aí. Queria dar um presentinho aqui da Let's Indoor. Obrigada. Tem uma camiseta aí, uma piteirinha, alguns adesivinhos também. Ai, que legal. Ó, bonitona, plantona aqui. Mas eu amo. Claro, eu super faço São Paulo Fashion Week, né? Eu adoro, porque aí você tá, sei lá, no ponto de ônibus, alguém vê a camisa e fala, opa, aí você já é do grupo, é da bolha. Ou quem olha meio torto assim, você fala, não sei o quê. Mas eu adoro. Obrigada, gostei muito. Não, foda. Muito obrigada. Então, queria agradecer novamente. Acredito que, pô, a galera vai conseguir, né, que assistiu o podcast, vai conseguir entender um pouco mais sobre o mercado de comunicação, a importância da gente se comunicar, de dar voz para as pessoas que não estão aí na mídia, não estão lá na Anvisa, né? Tem o mercado, né? O mercado proibicionista. Existe muitas variações, muitos braços, tem muita coisa pra gente falar sobre. Acredito que o seu papel dentro dessa história, né? Desde 2017, ali 2018, quando você entra pra se comunicar com pessoas sobre o assunto e tal, acho que isso, com certeza, você já viu o quanto você foi importante para várias pessoas entenderem sobre o tema, se comunicar com familiares sobre o tema. Sim. Então é isso, da mesma forma que foi importante lá em 2018, ainda é importante hoje. Então acredito que esse podcast vai ter bastante valor para, às vezes, a pessoa mostrar para um parente ali e tal, falar, pô, olha aqui sobre a cannabis, olha os pontos que ela olha, que não é só o fumar, não é só a pessoa... Que é isso, a galera tem muito essa... da tena, né? Tipo, é só coisa ruim em cima das drogas. E a gente falar sobre isso, trazer isso no podcast, acho que ajuda muita gente. Então, queria agradecer novamente. Não esquece de deixar o like, compartilhar, manda pros amigos, os parentes aí. A gente vai deixar também as redes sociais aqui da Drica, da Camar, para vocês conhecerem, porque é importantíssimo conhecer o trabalho que a Camar faz. Se você não conhece, vai nas redes sociais, vê quando... Acesse as zines, tem muita coisa. Exato. Fica acompanhando para quando tiver presencial, quando você tiver presencial lá também, ir participar, ver as rodas de conversa, etc, né? Então, brigadão, Drica, novamente, o papo foi massa demais, acho que enriquecedor pra cacete pra muita gente.
E é isso. Muito obrigada, Danilo. Gostei muito de bater esse papo. O canal aberto aí, gente. Quem quiser trocar uma ideia, vem. Gosto muito como eu disse, gosto muito da cultura, gosto muito dessa coisa da gente conversar cada vez mais sobre o assunto. Então, quer trocar uma ideia, me procura ali. Quer pedir alguma referência nessa caminhada? Eu já fui juntando, né? Tem um acúmulo aí de bastante coisa. E é isso, vamos fazer as coisas circularem, porque no fim das contas, o que a gente quer é chegar num bem viver, né? E falar sobre isso é uma das coisas pra gente transformar para conseguir chegar nisso. Não, foda. Obrigadão, Drica. Valeu, galera, e até o próximo Talks Indoor. Tamo junto. Legal.